Pet Ciência apresenta Inovações Tecnológicas, a evolução dos computadores. Fala galera, esse é mais um vídeo da nossa série sobre invenções tecnológicas e hoje vamos abordar sobre um dos maiores representantes de inovação de todos os tempos, o computador. Quando se trata de computador, a história nos remete a equipamentos de cálculo. E é daí que vem a palavra computador, que significa o que computa, calculista. Nesse sentido, iniciaremos a linha do tempo com a invenção do ábaco, instrumento de cálculo que surgiu na tentativa de executar contas de forma mais rápida, evitando trabalhos repetitivos. Anos mais tarde, o engenheiro Charles Babbage, conhecido como pai do computador, projetou o calculador analítico mecânico, que já era capaz de transferir dados da memória para uma estação central, o que se aproxima mais do que conhecemos hoje como computador. Já em torno de 1890, Dr. Herman Hollerith e sua equipe desenvolveram a máquina de perfurar cartões, tabular e ordenar, o que revolucionou a forma de processar dados na época. Com o sucesso da sua invenção, Hollerith fundou a sua própria companhia, que em 1924 veio a se chamar IBM. A partir disso, a evolução dos computadores pode ser dividida em 4 gerações que são definidas de acordo com a tecnologia e componentes utilizados. São elas válvulas, transistores, circuitos integrados e microprocessadores. Alguns estudiosos dizem que já estamos passando pela 5ª geração, marcada pela inteligência artificial. Primeira geração, válvulas. Em fevereiro de 1946, foi revelado o primeiro computador completamente eletrônico da história, o ENIAC. Uau! Esse foi produzido por uma parceria entre a Universidade da Pensilvânia e a Electronic Control Company, sob encomenda do Exército dos Estados Unidos. Seu objetivo era realizar cálculos complexos dos laboratórios de testes de balística para aplicação na Segunda Guerra Mundial. O ENIAC funcionava através de um sistema composto por circuitos e válvulas, que ocupavam muito espaço. Ele possuía 2 metros de altura, pesava 30 toneladas e ocupava em torno de 180 metros quadrados e gastava muita energia, cerca de 200 mil quilowatts. O sistema operacional utilizado pelo ENIAC era baseado em cartões perfurados, de forma que cada conjunto de furos representava um número ou uma operação. Ele realizou em 10 anos mais contas do que a humanidade havia feito em toda a sua história. Segunda geração, transistores. O transistor foi apresentado ao mundo em 1947, com a capacidade de substituir as enormes válvulas no processador do computador. A partir disso, foi possível começar a desenvolver computadores menores e mais rápidos, que começaram a ser comercializados a partir de 1951, sendo que cada unidade custava cerca de 3 milhões de dólares. Os transistores antigos eram feitos de germânio, no entanto, logo se descobriu que o silício oferecia mais vantagens e, além disso, é um mineral abundante na Terra. Esse fato, somado ao aperfeiçoamento das técnicas de produção, ocasionou na redução dos preços dos transistores, permitindo a sua popularização e o início da revolução na indústria dos computadores. Ainda nessa geração, John von Neumann formalizou o projeto lógico de um computador. Ele sugeriu que as instruções fossem armazenadas na memória e não a partir de cartões perfurados. Hoje em dia, muitos computadores ainda seguem o modelo proposto por von Neumann. Terceira geração, circuitos integrados.
O circuito integrado, mais conhecido como chip, consiste no encapsulamento de uma grande quantidade de componentes como resistências, condensadores, diodos e transistores. Essa mudança permitiu que a máquina ficasse ainda menor e com processamento mais rápido. Além disso, essas passaram a utilizar memórias de semicondutores, discos magnéticos e avançados sistemas operacionais. Quarta geração, microprocessadores. O primeiro microprocessador comercial foi produzido pela Intel em 1971. Esse operava com 2.300 transistores e executava 60.000 cálculos por segundo. Uau! Anos mais tarde, foi fabricado o primeiro computador pessoal, conhecido como Mark VIII. Esse ainda não utilizava microprocessador. Esse componente foi inserido pela primeira vez no Altair 8800, que foi lançado em 1975. Nesse mesmo ano, Bill Gates e Paul Allen adaptaram um programa de linguagem de máquina e desenvolveram o primeiro programa da Microsoft, o interpretador BASIC. Yeah! Em 1976, Steve Wozniak criou em uma garagem o Apple I. Esse computador era o mais eficiente até o momento, porém só vendeu 50 unidades. Mas no ano seguinte, Wozniak e Steve Jobs lançaram o Apple II, que revolucionou o mercado. Já em 1981, a IBM lançou o famoso PC utilizando MS-DOS, fruto de uma parceria com a Microsoft, que passou a desenvolver softwares para diversos tipos de marcas e computadores. E a Apple não ficou para trás não. Em 1984, lançou o vovô dos iMacs e MacBooks, o Macintosh. Desde então, a evolução dos computadores foi acontecendo de forma exponencial, com o lançamento do Windows e a inserção dos microchips VLSI e posteriormente o avanço do Intel Pentium, foi possível o aumento da utilização dos computadores nos anos 90. Uma vez que esses passaram também a ser compatíveis com fax, impressora e scanner. Além disso, o surgimento da internet impulsionou o avanço dos computadores portáteis e assim o primeiro notebook foi lançado em 1981, conhecido como Osborne One. A partir desse momento, na história da evolução dos computadores, passou a se relacionar com o desenvolvimento da internet até chegarmos à inteligência artificial. Ah, mas isso é história para outro vídeo. Ficou curioso? Fique ligado que o último vídeo da nossa série sobre invenções tecnológicas abordará esse assunto. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar o nosso vídeo. Nos ajude a divulgar a ciência. E até!